No fim do dia, você tem resultado ou tem desculpas bem ensaiadas. Desculpa parece lógica, mas não compra respeito, não compra futuro algum hoje. Oportunidade passa rápido. A desculpa fica sentada, esperando você ceder de novo. Você diz que tenta, mas seu corpo entrega a verdade. Você evita. Há uma guerra quieta dentro de você, e você sente isso manhã. Uma parte quer conforto, a outra quer aço, disciplina, padrão alto diário. Hoje não é sobre motivação, é sobre ordem, método, repetição, execução fria. Você não está cansado do trabalho, você está cansado da própria fuga. Quando você foge, você paga juros, ansiedade, culpa, peso mental constante sempre. Ninguém vai vir levantar você, ninguém vai segurar seu padrão por você. Então ou você muda agora, ou repete o mesmo filme amanhã igual. Respira, olha para dentro, decide e começa antes do medo falar alto. No fim do dia, você tem resultado ou tem desculpas bem ensaiadas. Desculpa parece lógica, mas não compra respeito, não compra futuro algum hoje. Oportunidade passa rápido. A desculpa fica sentada, esperando você ceder de novo. Você diz que tenta, mas seu corpo entrega a verdade. Você evita. Há uma guerra quieta dentro de você e você sente isso manhã. Uma parte quer conforto, a outra quer aço, disciplina, padrão alto diário. Hoje não é sobre motivação, é sobre ordem, método, repetição, execução fria. Você não está cansado do trabalho, você está cansado da própria fuga. Quando você foge, você paga juros, ansiedade, culpa, peso mental constante sempre. Ninguém vai vir levantar você, ninguém vai segurar seu padrão por você. Então ou você muda agora, ou repete o mesmo filme amanhã igual. Respira, olha para dentro, decide e começa antes do medo falar alto. Hoje você escolhe resultado, não desculpa. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil. Repetidamente hoje, a mente pede pausa, mas você entrega distração. Não descansa o verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido, ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil. Repetidamente hoje, a mente pede pausa, mas você entrega distração. Não descansa o verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim, não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido, ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil. Repetidamente hoje, a mente pede pausa, mas você entrega distração. Não descansa o verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer e mesmo assim não faz, dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido, ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo.
Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil, repetidamente hoje. A mente pede pausa, mas você entrega a distração. Não descanso verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido. Ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil, repetidamente hoje. A mente pede pausa, mas você entrega a distração. Não descanso verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido. Ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil, repetidamente hoje. A mente pede pausa, mas você entrega a distração. Não descanso verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido. Ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil, repetidamente hoje. A mente pede pausa, mas você entrega distração. Não descanso verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido. Ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Você acorda e já corre, mas corre sem direção, sem intenção clara. Seu dia vira ruído, telas, notificações, tarefas, e você vira automático sempre. Você adia a coisa certa e faz a coisa fácil, repetidamente, hoje. A mente pede pausa, mas você entrega a distração. Não descanso verdadeiro nunca. Você promete amanhã, e amanhã vira outro acordo quebrado com você mesmo. Sua energia some porque você negocia com fraqueza em cada escolha pequena. Você sabe o que fazer, e mesmo assim não faz. Dói muito. Você se compara, se cobra, se culpa e depois se anestesia quieto. Esse ciclo não mata rápido. Ele apaga você devagar, sem barulho algum. Você quer mudança, mas seu padrão diário é o mesmo de sempre. E cada dia igual vira uma prova de que você desistiu cedo. Cansado? Você traiu seu plano hoje. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto. Desculpa. Adiamento fácil sempre. Ela fala baixo. Só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita. Ela ordena, seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta: quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna.
Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena, seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta, quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta, quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena, seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta, quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena, seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta, quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta, quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão,
vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez. Você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena, seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta: quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar. Falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Dentro de você, a voz fraca sussurra conforto, desculpa, adiamento fácil sempre. Ela fala baixo, só hoje, só dessa vez, você merece parar agora. A voz forte não grita, ela ordena seca, sem emoção barata nenhuma. Ela pergunta: quem você vira quando ninguém vê e ninguém aplaude mesmo? A voz fraca procura histórias, culpados, clima ruim, azar, falta tempo hoje. A voz forte procura alavancas, horário, disciplina, treino, estudo, repetição diária agora. Você sente as duas puxando seu peito, como cordas em guerra interna. Toda decisão pequena vira voto secreto sobre quem você será depois aqui. Quando você cede, a voz fraca vira padrão, vira hábito, vira prisão. Quando você executa, a voz forte ganha espaço e te devolve respeito. Você não precisa vencer tudo, precisa vencer a primeira escolha do dia. Voz forte primeiro. Você obedece hoje. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina, ninguém te deve foco, ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato, e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração, ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina, ninguém te deve foco, ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato, e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração, ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina, ninguém te deve foco, ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato, e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração, ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem.
Ninguém te deve disciplina. Ninguém te deve foco. Ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração. Ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina. Ninguém te deve foco. Ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração. Ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina. Ninguém te deve foco. Ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração. Ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina, ninguém te deve foco, ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina. Hoje, a disciplina não chega por inspiração. Ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Você está exatamente onde seus hábitos te colocaram, sem mistério algum hoje. Não culpe o mundo por escolhas que você repetiu em silêncio ontem. Ninguém te deve disciplina, ninguém te deve foco, ninguém te deve paz. Seu corpo é seu contrato e você assinou quando aceitou desculpas fáceis. Vitimismo é confortável, mas custa caro. Ele rouba sua autoridade pessoal inteira. Você quer respeito externo, mas precisa primeiro parar de se enganar sempre. Responsabilidade radical é olhar no espelho e dizer: fui eu aqui mesmo. Você não controla o caos, mas controla sua resposta, sua rotina hoje. A disciplina não chega por inspiração. Ela chega por decisão repetida diariamente. Toda vez que você cumpre, você prova que não é refém mais. Toda vez que você falha, você aprende, ajusta e volta sem drama. Ou muda ou repete. Assuma hoje. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também.
Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino,
proteges tudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. A virada não é um grito, é um horário cumprido sem debate. Você começa pequeno, mas começa firme e não negocia com preguiça mais. Você corta distrações, protege foco, protege sono, protege treino, protege estudo também. Você define um padrão mínimo e cumpre, mesmo sem vontade, mesmo cansado. Você cria rituais: água, respiração, silêncio, tarefa difícil primeiro, execução sem pausa. Você aprende a dizer não, inclusive para versões antigas de você mesmo. Seu plano vira simples: fazer, registrar, ajustar, repetir, sem espetáculo algum aqui. Você para de contar promessas e começa a contar repetições feitas hoje. Cada dia cumprido é um tijolo. Você constrói força com consistência pura. Você cai, levanta, continua, sem precisar de aplauso, sem precisar licença nenhuma. Quando a mente reclama, você responde com ação e a reclamação cala. Disciplina é fazer quando nada chama. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia e você já venceu a primeira guerra sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultado só e aos poucos o mundo sente: você mudou porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia e você já venceu a primeira guerra sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultado só e aos poucos o mundo sente: você mudou porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui.
A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia e você já venceu a primeira guerra, sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultados só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme, e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia, e você já venceu a primeira guerra, sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultado só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme, e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. Há respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia e você já venceu a primeira guerra, sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultado só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme, e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. Há respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia, e você já venceu a primeira guerra sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultados só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme, e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia, e você já venceu a primeira guerra sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultados só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Madrugada, chão frio. Você levanta antes da cidade decidir existir lá fora. A casa dorme, e você enfrenta o silêncio como um adversário antigo. Você amarra sua mente no presente, repetindo um movimento até doer depois. Não há música salvando. A respiração curta, suor e decisão teimosa aqui. A cada repetição, você quebra um pedaço do velho você, sem piedade. Você quer parar, e mesmo assim continua, como ferro dobrando sem fogo. Lá fora ninguém vê, mas dentro você registra: eu cumpri de novo. Esse é o treino no escuro, privado, repetido, impiedoso, formador de caráter. O dia clareia, e você já venceu a primeira guerra sem plateia. Quando os outros aparecem, você não fala muito. Você entrega resultados só, e aos poucos, o mundo sente: você mudou, porque você se comandou. Você treina no escuro, vive claro,
Chega a hora final, quando seu corpo pede trégua e você nega. Os últimos minutos revelam quem você é, sem discurso, sem máscara nenhuma. Você sente as pernas falhando e ainda assim dá mais um passo, mais um, mais um, mais um. Você constrói força na repetição agora. A mente grita parada e você responde trabalho, 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 trabalho hoje. Você não corre atrás de aplauso, corre atrás de padrão mantido sempre. Cada gota de esforço vira prova escrita no seu sistema nervoso inteiro. Você para de negociar e começa a executar como máquina consciente e fria. É aqui que o fraco desiste e você decide ser diferente hoje. Você segura o ritmo quando tudo pede queda e isso muda tudo. Você não precisa de sorte, precisa de consistência quando ninguém olha mesmo. O gás acaba e você continua, porque terminar virou sua identidade agora. Você aprende a suportar desconforto sem drama, sem fuga, sem teatro nenhum. Você mantém a postura quando ninguém vigia, e isso te fortalece muito. Você se torna perigoso para a mediocridade, porque não aceita menos nunca. Você fecha a porta das desculpas e abre espaço para a execução pura. Você encara o relógio e diz, eu termino, custe o que custar. Você não se salva com fala, você se salva com prática diária. Você sente medo, mas anda mesmo assim, porque coragem é hábito aprendido. Você falha, ajusta, volta e repete até o corpo obedecer sem chorar. Você treina cedo, trabalha duro, estuda e fecha o dia limpo aqui. Quando o mundo duvida, você não discute. Você entrega outra prova hoje. Você sobe um nível quando ninguém percebe, e isso é vantagem real. Você não procura atalho. Você atravessa a dificuldade como estrada obrigatória sempre. Você paga o preço inteiro e para de pedir desconto para si. Você vai até o fim, mesmo sem brilho, mesmo sem promessa fácil. O padrão sobe quando você sustenta a dor e não recua nunca. Você se lembra do motivo humano: família, legado, respeito, estabilidade, futuro digno. Você pensa nos filhos, nos seus velhos e avança mesmo. Você quebra o ciclo hoje e amanhã começa a parecer diferente também. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente, duro, fiel ao plano. Você fecha os olhos um segundo, respira e volta para a batalha interna. Você empurra mais um, e esse um muda a sua história inteira. Você se torna o homem que termina, não o que começa sempre. Você faz no escuro e no claro sua presença pesa diferente agora. Você levanta a cabeça, aceita o desconforto e segue sem pedir permissão. Esse é o momento. Você decide ser implacável com seu padrão diário. Chega na hora final, quando seu corpo pede trégua e você nega. Os últimos minutos revelam quem você é, sem discurso, sem máscara nenhuma. Você sente as pernas falhando e ainda assim dá mais um passo, mais um, mais um, mais um. Você constrói força na repetição agora. A mente grita parada e você responde trabalho, 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 trabalho hoje. Você não corre atrás de aplauso, corre atrás de padrão mantido sempre. Cada gota de esforço vira prova escrita no seu sistema nervoso inteiro. Você para de negociar e começa a executar como máquina consciente fria. É aqui que o fraco desiste e você decide ser diferente hoje. Você segura o ritmo quando tudo pede queda e isso muda tudo. Você não precisa de sorte, precisa de consistência quando ninguém olha mesmo. O gás acaba e você continua, porque terminar virou sua identidade agora. Você aprende a suportar desconforto sem drama, sem fuga, sem teatro nenhum. Você mantém a postura quando ninguém vigia e isso te fortalece muito. Você se torna perigoso para a mediocridade, porque não aceita menos nunca. Você fecha a porta das desculpas e abre espaço para a execução pura. Você encara o relógio e diz: eu termino, custe o que custar. Você não se salva com fala, você se salva com prática diária. Você sente medo, mas anda mesmo assim, porque coragem é hábito aprendido. Você falha, ajusta, volta e repete até o corpo obedecer sem chorar. Você treina cedo, trabalha duro, estuda e fecha o dia limpo aqui. Quando o mundo duvida, você não discute, você entrega outra prova hoje. Você sobe um nível quando ninguém percebe, e isso é vantagem real.
Você não procura atalho. Você atravessa a dificuldade como estrada obrigatória sempre. Você paga o preço inteiro e para de pedir desconto para si. Você vai até o fim, mesmo sem brilho, mesmo sem promessa fácil. O padrão sobe quando você sustenta a dor e não recua nunca. Você se lembra do motivo humano: família, legado, respeito, estabilidade, futuro digno. Você pensa nos filhos, nos seus velhos e avança mesmo. Você quebra o ciclo hoje e amanhã começa a parecer diferente também. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente, duro, fiel ao plano. Você fecha os olhos um segundo, respira e volta para a batalha interna. Você empurra mais um e esse muda a sua história inteira. Você se torna o homem que termina, não o que começa sempre. Você faz no escuro e no claro sua presença pesa diferente agora. Você levanta a cabeça, aceita o desconforto e segue sem pedir permissão. Esse é o momento. Você decide ser implacável com seu padrão diário. Você venceu. Isso ninguém tira de você. Agora você entende. Disciplina não é talento. É escolha repetida diariamente sempre. Você não busca ser visto. Você busca ser sólido, útil, confiável hoje. Seu legado nasce de manhãs difíceis, cumpridas sem plateia e sem mentira. Você eleva o padrão, sustenta o padrão e protege o padrão sempre. Você não espera coragem. Você constrói coragem quando executa apesar do medo. Você aceita a responsabilidade inteira e para de terceirizar sua vida mais. Você vira exemplo silencioso, porque sua rotina grita mais alto que palavras. Quando a dor voltar, você vai lembrar, você já atravessou o pior antes. Você não precisa de aplauso, precisa de consciência limpa ao dormir bem. E quando o mundo perguntar, você responde com resultado, não com história. O dia termina, mas você não termina. Você recomeça amanhã, firme, pronto. Agora você entende. Disciplina não é talento, é escolha repetida diariamente sempre. Você não busca ser visto, você busca ser sólido, útil, confiável hoje. Seu legado nasce de manhãs difíceis, cumpridas sem plateia e sem mentira. Você eleva o padrão, sustenta o padrão e protege o padrão sempre. Você não espera coragem. Você constrói coragem quando executa apesar do medo. Você aceita a responsabilidade inteira e para de terceirizar sua vida mais. Você vira exemplo silencioso, porque sua rotina grita mais alto que palavras. Quando a dor voltar, você vai lembrar. Você já atravessou o pior antes. Você não precisa de aplauso, precisa de consciência limpa ao dormir bem. E quando o mundo perguntar, você responde com resultado, não com história. O dia termina, mas você não termina. Você recomeça amanhã, firme, pronto. Agora você entende. Disciplina não é talento, é escolha repetida diariamente. Você não busca ser visto, você busca ser sólido, útil, confiável hoje. Seu legado nasce de manhãs difíceis, cumpridas sem plateia e sem mentira. Você eleva o padrão, sustenta o padrão e protege o padrão sempre. Você não espera coragem. Você constrói coragem quando executa apesar do medo. Você aceita a responsabilidade inteira e para de terceirizar sua vida mais. Você vira exemplo silencioso, porque sua rotina grita mais alto que palavras. Quando a dor voltar, você vai lembrar, você já atravessou o pior antes. Você não precisa de aplauso, precisa de consciência limpa ao dormir bem. E quando o mundo perguntar, você responde com resultado, não com história. O dia termina, mas você não termina. Você recomeça amanhã, firme, pronto.